Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Queridos amigos, companheiros e companheiras, que alegria estar aqui hoje, viu? Como é bom conviver com essa comunidade maravilhosa, da qual eu tenho tantas lembranças boas. Mas sem mais delongas, vamos tentar, fazer uma consideração adequada dessa lição de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, lição transmitida pelo cura de Ars, em Paris, lá pelos idos de 1863. Uma coisa que eu acho interessante é que tanto a doutrina espírita quanto os evangelhos, em algumas situações, eles têm uma pegadinha para a gente. Dizem coisas que aguçam o nosso interesse, desperta a nossa atenção. Como, por exemplo, o título dessa mensagem de hoje, Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Sinceramente, complicado, Porque se nós formos pegar o pé da letra, sai todo mundo furando o olho, Quem não quer ser bem-aventurado? Quero sofrer para ser santo. E não é esse o caso, não é esse o projeto de Deus para nós, Mas isso desperta na gente o interesse de aprofundar nesse assunto, nessa questão, E realmente é melhor nós termos, por uma curta existência, uma falta de visão física e avançarmos, subirmos 1, 2 degraus na nossa caminhada evolutiva, não tem nem dúvida, Mas nós temos que, antes disso, antes de furar, antes de jogar o olho no fogo, antes de qualquer acidente desse, nós devemos ter em mente que Deus nos deu um corpo físico cheio de um aparato de instrumentos que é tudo o que nós precisamos para evoluir, para caminhar para frente. Se nós fizermos bom uso, Se nós fizermos bom uso. Porque um bisturi na mão de um médico, ele vai curar muita gente. Mas na mão de um desatinado, ele pode até transformar esse bisturi numa arma mortal, não é isso? Então, nós temos à nossa disposição a boca para falar, o ouvido, os olhos, para serem bem usados, pelo nosso bem-estar e pelo bem-estar de todos com quem convivemos, Não vamos esquecer disso em momento algum. Aí o que acontece? Porque ainda, gente, nós não devemos ficar falando mal de nós mesmos, sabe? Ficar assim, porque eu sou isso, sou aquilo, porque eu sou ruim. Não vamos falar assim, não. Nós somos ainda muito ingênuos, muito fracos, porque o espírito
ele se alimenta das experiências que ele carrega na memória em maior quantidade. Se a minha memória, se os meus departamentos do meu espírito se compraz no álcool, todas as vezes que eu ver uma garrafa de cachaça, eu vou estar querendo. Não é verdade? Mas o que acontece? Essas experiências são normais, naturais, e a gente cresce e evolui às custas dessas experiências, felizes ou infelizes. Porque o que acontece? Quando o meu pensamento vai lá fora e busca uma ideia e traz para a minha memória, para a minha consciência, ela vai consultar todos os departamentos meus de espírito. Vai dizer, olha, essa experiência de retirar o alheio, ela trouxe uma consequência tenebrosa, foi horrível. Houve prisão, castigo de toda sorte, tentaram linchar. Então eu não acho que essa experiência de retirar o que é dos outros, não acho essa ideia de ir lá e retirar, não. Eu não acho que deve... Esse departamento passa essa informação para a consciência. A consciência vai puxar lá pela memória, realmente aconteceu isso, a memória foi realmente aconteceu, foi terrível. E aí a consciência vai dizer, não, eu não quero essa ideia. Pensamento leva essa ideia e joga no lixo, eu não quero essa ideia. Se algum dia houver interesse por parte da direção da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto, nós vamos falar com mais detalhes sobre esse assunto, baseado no material que nos foi passado há 1 ano e meio atrás por um grupo de espíritos, uma equipe espiritual que está trabalhando no campo de Palmelo, mas está trabalhando no projeto da regeneração. Então eles trazem um bocado de sugestão para que nós abracemos essas ideias baseados na doutrina espírita, sem tirar um tio, sem tirar um pingo do i. Porque, meus irmãos, a doutrina espírita, ela é universal. Ela está em todas as civilizações do universo. E ela vai apresentar aqui e acolá alguns aspectos que aprofundam mais em determinadas questões, em outros mundos, em outras civilizações, aprofundam menos, porque o estágio evolutivo de cada civilização é diferente. E à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, capacidade de raciocinar, de absorver, a doutrina espírita vai colocando mais informações. Mas então, é isso aí. E voltando para o tema se quiser, viu, Sérgio, marca um dia. Isso é matéria para a gente... eu não apliquei em lugar nenhum. Não ofereci esse trabalho para nenhuma casa espírita. Acho difícil de ser absorvido, na verdade, porque nós somos muito resistentes a ideias novas, mas ele é muito importante para acrescentar no nosso conhecimento, viu?
Mas voltando para o nosso estudo de hoje, o cura de Ars chegou assim, chegando, né? Ele não chegou muito, como é que nós vamos dizer, ele não chegou muito cordial, né? E é uma coisa que nós constatamos isso na maioria dos espíritos benfeitores. Não é que eles são mal-humorados, é que eles são muito objetivos. E não tem muito rodeio com a gente, né? Isso é bom para a gente aprender a comunicar melhor, né? Agora, por exemplo, estou perdendo tempo com muita coisa que não deveria. Mas então, ele chega assim como se estivesse dando uma bronca. Para que vocês me evocaram aqui? Por quê? Estão procurando que cura para essa infeliz? Mas eu não curo ninguém. Alguma coisa que eu faço é com a autorização de Deus, né? Mas ele fala isso no começo e logo em seguida ele adoça a mensagem e a pregação dele. Ele diz para a paciente que ela se dirija a Deus de uma forma correta, pedindo para Deus a cura antes para as doenças da alma e depois do corpo físico. Porque, meus irmãos, a origem de todos os males físicos, a origem está na nossa alma, nos nossos pensamentos, nas ideias infelizes. Então veja bem, quais são essas ideias infelizes que mais adoecem o nosso corpo? Orgulho, egoísmo, mágoa, rancor, vaidade, desejo de vingança e vai por aí. Então, se nós conseguíssemos retirar de nós todos esses sentimentos infelizes, com certeza o nosso corpo viveria de forma muito mais saudável, não tenho nem dúvida. E olha que eu conheço pessoas assim, que vivem bem porque cultivam boas ideias. Agora, ele deu uma bronca na nossa irmã, mas em seguida disse, eu sempre que eu venho aqui, eu curo e tal, quer dizer, essa questão dele dizer que estava errado, querer que curasse aquela irmã, num primeiro momento, não era a ideia principal que ele queria passar. O que ele queria passar é que nós devemos entender as causas das nossas dores. E nós temos, meus irmãos, um probleminha sério que atrapalha a nossa saúde espiritual e física. É a resignação. Quando nós nos revoltamos com as situações que se nos apresentam, com as cargas que devemos colocar nas costas e seguir, quando a gente se revolta, acha que não merece aquela dor, aquele sofrimento, isso causa um mal, essa revolta. Isso derrama substâncias quânticas
tóxicas em todo o nosso perispírito e no nosso corpo físico. A resignação é tudo. Então deve fazer parte dessa oração, dessa prece que nós vamos fazer para Deus. Um pedido de fortalecer a nossa capacidade de resignar. Compreender que as causas de tudo que nós sofremos está em nós mesmos. Quantos espíritos já passaram por aqui e estão em mundos felizes, mundos de regeneração, já não estão mais submissos a essas vicissitudes com que a gente ainda debate aqui, não é mesmo? A gente podia estar numa situação melhor, mas as nossas opções não nos permitiram que a gente mudasse de patamar. A resignação, então, é um ingrediente. Vou fazer um parênteses aqui para contar duas histórias bem rápido. Uma, eu estava em Fortaleza, já tem mais ou menos, tem um pouco mais de 30 anos. Eu andando no centro da cidade, numa área lá de lazer, onde só anda pedestre, chama Praça do Violeiro, próximo dos Correios. Lá fica toda sorte de pessoas. Músicos, malabaristas, magos, pessoas com deficiência física, cada um procurando mostrar o seu trabalho, buscar a sua ajuda. E eu passei de frente, nesse dia eu estava andando, passei de frente a um irmão nosso, me despertou muita curiosidade. Eu olhei para ele assim, ele tinha os braços defeituosos, as mãos, os membros inferiores, ele era todo retorcido e tocava um acordeon dentro daquelas limitações da melhor maneira que ele podia. Estava suado, a bacinha lá na frente dele, uma bacinha para receber as gorjetas, né? E ele suado ali, eu olhei para aquele semblante dele, sofrido, suado, cansado. Pensei comigo, ô meu irmão, você dessa vez está passando por uma prova difícil, é um resgate doloroso, mas logo isso passa e você descansa em paz dessa experiência terrível. Aquilo me impressionou muito, eu fui com aquilo pensando, quantas pessoas pelo mundo, né, passando por tantas expiações, por tantos resgates. Fui-me embora. À noite tinha uma reunião de estudos no centro que eu frequentava, Irmão Leite. No meio do estudo me veio essa lembrança dessa pessoa lá na Praça do Violeiro e eu comentei. Estava dentro do tema dos resgates e eu comentei que ele, felizmente, ia ficar livre daquele sofrimento. E o dirigente do trabalho, Moretson, um grande espírita, me disse, às vezes não, Marden, às vezes ele não vai resolver o problema dele com essa expiação. Eu disse, mas como, Moretson? Me fala uma coisa dessa. Depois de tanta dor, de tanto sofrimento, você me falar que ele ainda pode correr o risco de ter que sofrer mais ainda. Mas se ele não resignou, ele perdeu a oportunidade de resgatar um débito. Vai ter que se submeter a uma outra prova, ainda que não seja dessa forma. Mas se não for com resignação,
não tem como o espírito seguir adiante. Passou por ali revoltado? Volta, calminho, resignado, com fé e esperança que as leis de Deus resolvem tudo, se submete, aí sim, aí pode seguir adiante. Está livre. Pensei, meu Deus, como é importante essa resignação. E um outro caso foi na Casa do Caminho, lá em Salvador, no centro, que o Divaldo fundou e trabalha, né? No bairro de Pau da Lima. Eu fui assistir uma vez, meu irmão morava lá, eu aproveitei na visita, fui visitar o centro. E o Divaldo estava lá fazendo uma preleção e contou um caso verídico que aconteceu no grupo mediúnico que ele participava, que ele trabalha. Uma irmã chegou um dia muito cansada, um ar muito sofrido. Disse, Divaldo, tomei uma decisão na minha vida. Vou me separar do meu marido. Eu não aguento mais. Não aguento mais. Todo dia chega embriagado, agressivo, acabando com tudo, agredindo todo mundo. Eu não aguento mais. Muitos anos de sofrimento. Não aguento mais, não. Eu vou me separar dele. E diante do silêncio do Divaldo, ela falou assim, Divaldo, você não vai falar nada? Você não acha que eu estou certa? Ele disse, minha irmã, eu não posso te dizer o que é que você tem que fazer. É a sua consciência, seu livre-arbítrio. A única coisa que eu posso te afirmar é que se você ainda tem mais uns 5 anos, 10 anos pela frente para suportar esse suplício e você desistir dele agora, com certeza, em outra existência, você vai ter que retomar essa tarefa e complementar o que ficou faltando. Ela disse, não, Divaldo, então deixa, então não vou largar mais não. Não vou separar mais não. Não consigo imaginar eu vivendo de novo uma situação dessa. Eu disse, pois é, minha irmã, então é melhor você tolerar mais um pouco. Vence e você está com a sua... eu vou aguentar. Então é a resignação, né, gente? É resignar. Falar para os outros é muito fácil. Falar para a gente já é muito mais complicado, né? Muito mais complicado. Mas todos nós que sofremos temos que ter a consciência de que existe uma causa justa por trás disto. Como nós haveremos de comentar logo em seguida. Porque o Cura de Ars fala de uma questão que é muito importante. Quando fala da causa das provas e das expiações, ele está falando de justiça divina. E meus irmãos, minhas irmãs, eu acho que essa é a parte mais importante dos nossos comentários de hoje. Eu gostaria muito que os nossos companheiros e nossas companheiras, depois do que vamos comentar aqui, passassem a ver a justiça divina de uma forma diferente. Não é pretensão, não, viu, meus irmãos? Isso é resultado de inspiração desse trabalho que a gente vem catalogando
da espiritualidade é que nos dá essa convicção para falar disso. Pois bem, o mundo todo tem diversas categorias de qualidade de vida. Nós vivemos em um mundo onde temos que conviver muito, de forma desagradável, com a justiça divina. Mas temos que agradecer infinitamente a Deus por essa lei, por essa justiça, por esse código. Olha, gente, nenhum de nós, nem os que já estão lá, nem os que estão próximos, ou que estão aqui com a gente, ou abaixo da gente, nenhum espírito pode chegar na presença de Deus manchado com a sua veste espiritual, manchada de ações infelizes, de débitos. Se nós, quando vamos para uma cerimônia importante, colocamos a melhor roupa, limpinha, bem passada, caprichamos na nossa aparência para fazermos jus ao convite que nos foi feito, estarmos naquela cerimônia, devemos pensar também assim com relação à nossa chegada diante de Deus. Como é que nós vamos chegar lá? Todo cheio de defeitos, de viciações, de revoltas, de orgulho. Como é que nós vamos chegar assim na presença de Deus? A nossa veste tem que estar pura e limpa, como nós. Não existe a menor possibilidade de estarmos na presença de Deus cheio de impurezas. Não existe a menor possibilidade. É tanto que a última classe, a última categoria de espíritos é classificada como espíritos puros. O que é puro? Limpo, sem uma jaça, sem nenhuma mancha. Puros, 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 puros. Porque todos nós, quando chegamos a essa condição, nós recebemos como condecoração o direito de estarmos eternamente na presença de Deus, comungando as suas ideias, conhecendo os seus pensamentos, conhecendo todas as suas leis. É assim que nós vamos chegar. Com condição para isso. De dialogarmos com Deus. De receber diretamente dele as ordens para as construções de mundos, de sistemas solares, de constelações, de galáxias. Vamos receber diretamente dele essas orientações. Seremos novos Cristos. Então temos que chegar lá limpinho. E para chegar limpinho, nós temos que estar plenamente de acordo com o código moral divino.
Quando nós espíritos somos criados por Deus, Ele coloca na nossa consciência um código de justiça divino. Um código dele, com suas leis morais, do que deve ser feito, de como devemos nos conduzir para sermos dignos de uma convivência estreita com Ele. Mas um espírito na sua infância, como ele vai compreender um código desse, sem vivências, sem experiências, sem idade? Olha, pessoal, esse código de justiça divina tem no seu conteúdo tudo o que é necessário para o espírito desde a sua primeira idade. Ele é completíssimo. À medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, evoluindo moralmente, adquirindo valores, nós vamos mudando as páginas desse código, vamos conhecendo cada vez mais este código. Então, tudo que está ligado à moral divina, ao pensamento divino, está nesse código, que nós vamos absorvendo ao longo das nossas existências, das nossas experiências humanas. Quando nós desencarnamos, que chegamos no plano espiritual e lá encontramos à nossa disposição espíritos benfeitores para nos ajudar a fazer uma retrospectiva correta, de acordo com esse código de justiça divina, muita coisa nós vamos descobrir que não estava de acordo com o código. Que nós transgredimos esse código por inúmeras razões, viciações. As viciações são as piores. Mas questões ligadas ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, toda sorte de sentimentos inferiores. E aí nós vamos elencar tudo que estava em desacordo. E aquilo que for importante consertar vai ser sugerido. Ou nós nem aguardamos a sugestão do benfeitor, vamos logo reconhecendo o nosso erro, a nossa falha e apresentando a nossa vontade de corrigir nosso comportamento. E vejam bem como é importante, gente. Meus irmãos, esse código só pode ser usado
aplicado em nós por nós mesmos. Deus não permite que esse instrumento seja usado em benefício ou contra alguém. Ninguém está autorizado a usar o código de Deus e ir lá, o juiz, você errou no artigo tal, inciso tal, e você vai ter... Não existe isso. Quem vai nos julgar é o tribunal da nossa consciência quando compara os nossos atos com o que está proposto no código. Nós também não podemos aplicar esse código contra ninguém. Não temos autorização para isso. Cada qual cuida do seu quadrado. Então, meus amigos, baseado nesse código, nós vamos traçar uma nova existência, de acordo com a nossa vontade, que é respeitada pelos nossos benfeitores. Apesar de que, onde houver equívocos mais importantes da nossa parte, nossos benfeitores vão nos alertar, vão nos mostrar. E se ainda assim nós mantivermos uma posição dura, inflexível, a discussão do tema é suspensa. Ele nos sugere voltarmos em outra ocasião, depois que meditarmos, depois que fizermos muitas reflexões sobre a questão, voltarmos e sentarmos para discutir, para que nada de uma existência, nada fique às escuras, tudo seja perfeitamente esclarecido com relação às nossas ações. Então nós escolhemos a nossa reencarnação baseada no que aconteceu antes. Na maioria das vezes, somos nós mesmos que escolhemos os fatos mais importantes que acontecerão na próxima existência. Com raras exceções das reencarnações compulsórias. Compulsórias porque aquele espírito não está em condição de raciocinar, de compreender, de sentir. A situação dele é precária. Então é proposto, discutido e aprovado uma reencarnação compulsória com o objetivo de abrandar, clarear a mente desse espírito para que ele evite recalcitrar. Porque nós, dependendo da viciação, podemos repetir essa viciação inúmeras vezes. Se nós não temos uma experiência para contrabalançar com essa experiência, ela vai prevalecer muitas vezes. Significa muito sofrer, muito ranger de dentes. Então, meus amigos, baseado nisso que nós estamos falando, que nós usamos o nosso código de justiça divina, justiça moral, que está inserido na nossa consciência desde a nossa criação, baseado nisso, que nós é que usamos,
baseado nas decisões que tomamos em relação a reencarnações futuras, é que nós podemos afirmar que Deus não define o nosso caminho. A nossa estrada é uma só, é aquela que leva à presença dele. Quantos desvios nós vamos fazer vai depender de nós. Quantos caminhos mais difíceis nós vamos tomar ao longo dessa estrada, vamos sair numa encruzilhada, numa bifurcação, num desvio. Isso é uma opção nossa. Agora, um dia vamos retomar essa estrada principal e começar a andar novamente. Muitas vezes nós vamos parar, simulando um cansaço injustificável, sentar à beira do caminho e ficar lá sem querer ir para lugar nenhum, né? Mas nunca vai nos faltar orientação espiritual, inspiração espiritual, amor, proteção do plano espiritual para que a gente faça essa viagem. Agora, se a gente não quiser tomar esse caminho, fazer o quê, né? Agora, meus irmãos, é importante que nós saibamos que Deus não cobra nada das nossas ações, Deus não cobra, porque já está lá no código, ele não tem que ficar andando atrás. Ó, aqui, meu filho, está lá. Nós temos mecanismos para reconhecer todas as nossas ações, se foram boas ou não. Nós temos uma equipe maravilhosa no plano espiritual para nos ajudar, mais evoluídas do que nós. Então, nós temos que ter certeza que Deus não cobra nada de nós, que Deus não nos castiga, não nos castiga. E temos que ter certeza, convicção de que Deus espera. Deus nos espera. Nós temos a eternidade para chegar lá. Se nós não queremos, não achamos importante desfrutar da presença do nosso Criador, conviver intimamente com Ele o mais rápido possível, se nós não temos essa pressa, problema nosso, azar nosso. Porque a caminhada não é fácil, mas depende de nós, e Deus respeita. Ele nos deu livre-arbítrio. Agora, meus irmãos, como última consideração, eu gostaria de falar aqui sobre a mediunidade de cura, o médium de cura. Eu ficaria muito feliz se nós pudéssemos inserir na memória de cada um médium curador em letras grandes e luminosas o seguinte texto: Ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Isto é uma determinação. Que passa, claro, pelo crivo do livre-arbítrio. Não quero ajudar ninguém, não quero curar ninguém,
não quero ressuscitar ninguém. Livre-arbítrio. Mas se você quer comungar comigo, ser meu discípulo, se você abraçou mediunidade de cura, ouve essa minha determinação. É isso que Cristo tem para falar para nós. Existe no planeta Terra, mais especificamente no mundo ocidental, uma rejeição entre as elites, rejeição ao tratamento e à cura espiritual. Como eu não acho que nada dos evangelhos é inadequado, é superado, eu prefiro acreditar e procurar vivenciar essa passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 8. Eu tenho duas mediunidades que eu tenho o maior carinho, a maior devoção por elas. Agradeço a todo instante ao meu Deus, meu Criador. É a psicofonia, através da qual eu procuro auxiliar nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, e a mediunidade de cura. Para mim, não é coisa ultrapassada, como nada no Evangelho, como nada na doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela modifica apenas de acordo com a evolução do mundo, mas ela é universal em todas as civilizações do universo. A doutrina espírita sofre maior ou menor quantidade de informações de acordo com o grau de entendimento de evolução daquela civilização, daquele planeta. Mas por todos eles, a base é a mesma. Todos os mundos evoluídos acreditam naturalmente na reencarnação. Acreditam naturalmente que só praticando o amor na forma de fraternidade e de solidariedade é que conseguimos evoluir em todos os mundos evoluídos. Por aí dá para a gente ter uma ideia da condição moral do mundo em que a gente vive, né, gente? Então, o que falta nesses comentários, nessas considerações? Alertar o médium de cura para que ele converse com aquele que procura os seus cuidados. Explicar para ele que quem cura é a bondade e a misericórdia de Deus. Que nós contamos com a participação ativa e principal dos espíritos benfeitores. Não existe, meus irmãos, minhas irmãs, nenhum magnetizador, por mais chucro que ele seja, ateu, qualquer adjetivo que queiramos dar, ele sozinho não é capaz de fazer nada. Ele pode até ser capaz, mas ele sempre vai contar com a participação
de um espírito benfeitor, aprimorando aquele trabalho, em benefício do assistido, do magnetizador ou dos dois. Nós nunca estamos sós. Nunca estamos sós. Devemos ainda explicar para esses que nos procuram que a causa dos nossos males, tanto do nosso corpo como da nossa alma, a causa principal é a nossa conduta, são as nossas ações ao longo do tempo. Explicar para ele que essas condutas doentias que trazem doença estão ligadas ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, ao rancor, à mágoa, o desejo de vingança e assim por diante. Estão ligados à falta da prática de boas condutas. Explicar também a esses irmãos que devemos de sempre procurar sermos resignados, pedir a Deus que nos ajude, fortaleça nossa vontade para a resignação. Esses irmãos que nos procuram devem ter, pelo menos, levar uma mensagem nossa, dizendo para eles que eles devem combater neles o orgulho e o egoísmo, procurar aprimorar a sua conduta moral, para que não fique doente de novo, porque senão fica mesmo. Fica mesmo. E os miasmas que André Luiz fala, que estão na nossa atmosfera, são frutos das ideias infelizes. Estes miasmas, com a nossa conduta reprovável, nós atraímos. São partículas quânticas que nós atraímos para o nosso perispírito, adoecemos o nosso perispírito e o nosso perispírito contamina o nosso corpo físico. Então, gente, nós devemos estar sempre felizes em seguirmos ou sermos simpatizantes da doutrina espírita, porque ela, além de ser consoladora, ela tem a capacidade de nos fornecer elementos para fortalecer o nosso otimismo, fortalecer a nossa vontade, a nossa disposição para vencer os desafios da vida. É uma doutrina maravilhosa. Todos os dias nós devemos dizer: ó Senhor Jesus, muito obrigado por essa doutrina que o Senhor colocou à nossa disposição. Muito obrigado mesmo. E meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada, eu quero também agradecer pela paciência que tiveram comigo, viu? Ficarei muito feliz se alguma coisinha que eu disse foi útil para alguém. Sinceramente e humildemente agradecido, viu? Que o amor de Cristo esteja sempre no meio de nós.
Fiquem com Deus. Muito obrigado.